Ao redor do mundo, o Aedes aegypti e outros do mesmo gênero são vetores de doenças severas como já conhecida a febre amarela e de algumas outras bem raras, ainda não encontradas aqui no Brasil. Considerada uma das espécies de mosquito mais difundidas do planeta, o nome Aedes aegypti é de origem greco-latina e significa odioso do Egito. Popularmente, ele é conhecido como mosquito da dengue ou pernilongo rajado e vem sendo combatido no país desde o início do século passado, por transmitir a doença que, ano após ano, amplia o número de infectados. E no programa de hoje, do Conexão Ciência e Saúde, nós vamos falar com o professor Wellington Barros da Silva. Ele é farmacêutico da Universidade, graduado pela Universidade Federal do Pará, mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, o professor é adjunto da Universidade Federal de Sergipe no curso de graduação em farmácia, bem como do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da UFES. Ele é também consultor do Conselho Federal de Farmácia Regional de Sergipe e vai falar com a gente sobre as questões, as ações estratégicas e mobilizações no combate ao Aedes aegypti. Professor, seja bem-vindo ao programa Conexão Ciência e Saúde de hoje. Para começar, tem como explicar por que o controle do Aedes aegypti é tão difícil, já que a proliferação é muito rápida? Antes de tudo, obrigado pelo convite, Helder. Então, o controle ele é, digamos assim, difícil em função do processo de proliferação do principal vetor, né, o único vetor que é o mosquito, e da variabilidade que existe no mecanismo de deposição de ovos e depois de transmissão, né? Então, para você ter uma ideia, os ovos que a fêmea deposita nos mananciais e reservatórios de água, eles têm uma viabilidade muito grande, então eles podem ficar, digamos, num período de incubação que levam meses, né? E ficam viáveis ali. Então, quando entram em contato com a água, eles podem eclodir, né, e gerar as larvas. Então, existe essa questão de variabilidade do vetor. E acho que também existe uma outra questão que tem a ver com o desequilíbrio ambiental. São questões ambientais que favorecem o crescimento da população de mosquitos, né? Se a gente pega a nossa região, o fato de você ter regiões que antes eram regiões de mata, regiões pouco urbanizadas, aí você faz a urbanização desenfreada dessas regiões, e muitas vezes acompanhada da falta de estrutura de saneamento, é mais um fator, mais uma pressão que acaba favorecendo o descontrole na população de mosquitos, o que vai ocasionar um aumento da possibilidade de transmissão. Professor, nos últimos anos, diversos países tropicais e subtropicais vêm enfrentando um aumento das doenças relacionadas ao Aedes aegypti, a exemplo da dengue, das febres amarela, zika e a chikungunya. No último ano, o governo federal, estados e municípios, com o apoio de outras instituições federais, nacionais e internacionais, estão unidos para combater o mosquito e as doenças relacionadas ao mesmo. O senhor poderia nos falar como está o panorama da mobilização, desse combate da Aedes aegypti, a que ponto nós estamos? De uma preocupação, digamos, mais local, essa possibilidade das epidemias que são prevalentes em decorrência da transmissão feita pelo Aedes se transformou numa preocupação internacional. Haja visto que poderíamos já caracterizar um verdadeiro quadro de pandemia do chikungunya e da própria zika, né, que está preocupando mais nesse momento. Então há realmente, como você falou, uma mobilização internacional capitaneada pela Organização Mundial da Saúde, que exortou os países membros a criarem uma estrutura de vigilância e de controle e combate ao vetor, né? Bem recentemente agora a OMS, no informe, ela deixou muito claro que o atual momento que nós vivemos, internacional, de vários países com a epidemia da Zika, tem mais a ver com falhas nos mecanismos de controle do vetor, do mosquito. Então, ela tem exortado, primeiro, como principal estratégia, o combate e o controle do vetor, e segundo, ações no sentido
de viabilizar o desenvolvimento de uma vacina, né, para dengue, uma vacina para chikungunya, uma vacina para zika. Não sei, isso seria interessante porque você poderia imunizar grandes contingentes das populações desses países e, com isso, reduzir a prevalência, né, dessas epidemias, né? Essa questão das ações do combate pelo mundo, com o apoio da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e, claro, a parceria dos órgãos públicos, nesse sentido também as instituições de ensino superior, envolvidas também nesse caso diretamente. No caso da Universidade Federal de Sergipe, como é que estão as ações do combate? Nós, na universidade, fizemos uma primeira reunião em dezembro de 2015, no sentido de avaliar o que é que a Universidade Federal de Sergipe poderia fazer, em que medida ela podia contribuir no nosso estado, no combate ao Aedes e no atendimento às populações atingidas pela zika, pelo chikungunya e pela dengue, né? Queríamos saber, na verdade, o estado da arte do conhecimento sobre o Aedes, sobre as doenças que ele transmite. E aí, dessa reunião, ficou muito claro alguns eixos de atuação que a universidade poderia atuar. E, por uma feliz coincidência, posteriormente, quando o nosso reitor foi convocado a Brasília, numa reunião que o Ministério da Educação fez com os dirigentes de todas as universidades e instituições de ensino do país, no sentido de traçar uma estratégia da educação para o combate ao Aedes, a UFES pôde perceber que, a nível nacional, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, os órgãos envolvidos a nível nacional, estavam pensando na mesma linha que nós já em dezembro havíamos definido, que são eixos que vão, são 3 eixos basicamente, que é o eixo pesquisa. Então, é você mobilizar o conhecimento existente e as tecnologias existentes dentro da universidade para o desenvolvimento de métodos de diagnóstico, de produtos que possam favorecer o controle e o combate ao vetor, né? Então, seria mobilizar a comunidade acadêmica na produção de conhecimento e tecnologias para serem transferidas para o Estado. O segundo eixo seria o eixo mobilização e educação em saúde, em que havia necessidade de mobilizar a sociedade e a comunidade interna da universidade para que ela aumentasse o grau de conscientização sobre como que essas doenças são transmitidas e a importância das ações que a sociedade pode ter para o controle do vetor. E o terceiro eixo, que é o eixo assistencial, que é como que nós vamos mobilizar, e a universidade está fazendo isso, mobilizar a nossa capacidade instalada na área da saúde para assistir as crianças que venham a sofrer do problema da microcefalia e assistir também, dar suporte às suas famílias, e isso está sendo feito principalmente a partir dos nossos hospitais universitários, né? E no caso esse diálogo da instituição, da Universidade Federal de Sergipe com o governo estadual e os municípios, como é que está acontecendo esse diálogo, esse combate conjunto, já que a universidade tem outros campos também, tem Lagarto, tem Itabaiana, também em outros polos EAD. Isso. Desde o primeiro momento, eu acho que a parceria está sendo a melhor possível. Inclusive, com bons frutos que vão ser, acho que, colhidos não só no combate às arboviroses transmitidas pelo Aedes, mas em outras ações também. Então, geralmente, né, as universidades, de uma forma geral, são ambientes que às vezes têm dificuldade para dialogar com a sociedade, né? No nosso caso, por conta de uma vocação da Universidade Federal de Sergipe e por conta também da vontade política da direção da universidade, há um forte interesse de interagir com a sociedade sergipana, com o Estado, no caso governos e municípios, e a gente encontrou também essa mesma disponibilidade do outro lado. Então, desde o primeiro momento, o governador do Estado, né, e os gestores da área da saúde convidaram a universidade para que ela fizesse parte de um grupo que iria discutir a situação de emergência do Estado, e desde então a universidade tem buscado interagir, tem feito parcerias, que eu diria, extremamente eficazes e promissoras. Na questão do âmbito interno, a Universidade Federal de Sergipe está desenvolvendo, para combater o mosquito e conscientizar a sociedade acadêmica, no caso,
os alunos que estão envolvidos no dia a dia, os professores também, como é que está sendo esse diálogo internamente da Universidade Federal de Sergipe? Sim, como nós temos os eixos de intervenção da universidade, um deles, por exemplo, é a pesquisa, era importante mobilizar o que nós temos de melhor, que são os nossos pesquisadores, identificando aqueles que têm como foco de investigação a temática das arboviroses, pesquisadores que pesquisem a questão do Aedes, mas também outras áreas que vão ter, direto ou indiretamente, interface com essa epidemia. Então, era necessário mobilizar esses pesquisadores para que nós fizéssemos um verdadeiro esforço no sentido de disponibilizar esse conhecimento para os nossos parceiros, né? Então, como eu lhe falei, foi feita a reunião, né, com o painel com os pesquisadores, e de lá se traçou algumas ações. Mas também, como nós pretendemos ajudar na mobilização da sociedade, era necessário mobilizar os nossos estudantes, os nossos professores que quisessem, pelo lado da extensão, contribuir, inclusive fazendo parte das brigadas aí que estão sendo criadas, né, no estado e nos municípios, com foco na educação em saúde. Então, a mobilização dos estudantes, a mobilização dos servidores. E aí nós fizemos, logo também como parte da mobilização interna, uma primeira capacitação com os nossos colaboradores, os servidores técnicos administrativos, e também com os nossos colaboradores auxiliares que são terceirizados, que cuidam da jardinagem, que cuidam da limpeza do campus, porque eles são a linha de frente, inclusive para identificar possíveis focos em potencial, se houver no campus, ou mesmo para prevenir a instalação desses focos no campus. Então, a prioridade foi treinar, capacitar sobre dengue, sobre chikungunya, sobre zika, capacitar o pessoal que trabalha diariamente na questão da limpeza e manutenção do campus. Professor, desde o final do ano passado, o Hospital Universitário HU da UFES vem atendendo as crianças que são diagnosticadas com a microcefalia provenientes do interior do estado. O senhor poderia nos falar um pouco sobre isso, esse atendimento, essa locomoção, né, que as pessoas vêm do interior, vêm de outras cidades com as crianças com suspeita, né, de microcefalia? Perfeito. A disponibilidade do hospital universitário, no nosso campus de Aracaju, ela se deu em função de uma pactuação envolvendo a universidade e as secretarias de Estado de Saúde, as secretarias municipais, principalmente as secretarias de Estado de Saúde. E nessa pactuação, que foi feita pelo grupo que gerencia, digamos assim, essa situação de epidemia no Estado, ficou acertado que o nosso hospital universitário seria referência para o atendimento daquelas crianças, né, das famílias do interior do estado, porque há a referência daqui de Aracaju, que é um outro local pactuado que faz esse atendimento. Então, ficou acertado que o nosso hospital universitário receberia essas crianças provenientes do interior, né? A questão do deslocamento, né, e manutenção dessas pessoas aqui, ela não é responsabilidade da universidade, porque ficou acertado para a universidade, na verdade, acolher, fazer o primeiro atendimento, né? Isso tem sido feito. Nós temos feito através de duas formas, a questão dos mutirões, mas também o acompanhamento, né? Na medida da nossa estrutura, da nossa possibilidade. E isso é feito de forma multiprofissional, é uma equipe composta por médicos, por enfermeiros, por fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, porque o atendimento ele começa lá no município, isso é importante que se diga, começa no município, começa lá na atenção básica, detectando casos suspeitos, confirmando-se o diagnóstico, né? Muitas vezes até sem antes de confirmar, já encaminha para o hospital universitário, e aqui o hospital universitário vai fazer o registro, o primeiro atendimento, e vai estar orientando o acompanhamento dessas crianças, que não será feito só no hospital universitário. Esse acompanhamento, inclusive, ele tem que ser feito de forma integrada entre o hospital, que vai dar um certo suporte, mas a gente tem que lembrar que essas crianças depois voltam para os seus municípios, e lá elas devem ser acompanhadas dentro da estrutura que o Estado tem no Sistema Único de Saúde, que é através das equipes de saúde da família. O Conexão Ciência e Saúde faz um breve intervalo e volta já.